Para você que está em casa, olha, do fundo do meu coração, eu ouvi coisas assim que eu até estava comentando ontem em casa. Ah, ele tá emocionado. Vocês estão vendo que o olhinho tá cheio de lágrimas? Mas é porque foram coisas lindas, amiga, que assim, acho que nem eu conseguindo reproduzir aqui para vocês, eu conseguiria. Porque no fim das contas, vocês entendem a nossa dedicação e como a gente faz isso daqui com muito respeito por você. Então, que a gente continue sendo essa fonte de alegria, de diversão, de informação para vocês, porque no fim das contas também é o que a gente mais quer, viu? E o que a gente quer também, sabe o que é? Que você participe. Com esse número aqui, você manda aquela mensagem pra gente, manda suas dúvidas, fala se você já fez algum procedimento, se tem medo, se não tem. Tira suas dúvidas sobre a microfisioterapia, que é uma novidade aqui, né, que a gente vai trazer para você, toda a informação, porque a gente quer muito a sua companhia. Porque além de toda essa conversa, tem informação e notícia para você. O Falando Nisso está no ar. Obesidade infantil dispara no mundo. A obesidade infantil é um tema que preocupa muitos especialistas. Há 50 anos, ela atingia 4% das crianças. Hoje, esse número chega a 20%. Só no Brasil, mais de 17 milhões de jovens entre 5 e 19 anos estão acima do peso. No estúdio, nossa conversa sobre harmonização facial e equilíbrio com a doutora Regiane Carvalho. Também vamos conhecer a microfisioterapia e como ela pode te ajudar a curar dores físicas. Tem fofoca e notícia regional direto da Band Vale FM. Quarta-feira, dia 29 de julho. O Falando Nisso começou. E claro que a gente vai trazer uma mensagem para você refletir, e muitas vezes a gente quer tanto uma coisa, né? Ou investe tanto numa amizade, num relacionamento, seja o que for, gente, aquilo que você tem colocado muito a sua vontade e o seu coração. Mesmo assim, pode ser que as coisas não deem certo, ou as coisas mudem. Então a gente precisa aprender que toda porta e toda oportunidade que a gente perde ou coisa que se fecha tem um porquê. Tem um propósito. E se não deu certo ainda, não desiste não. Continua, porque a hora certa vai chegar. E a gente sempre fala, né, amigo, que às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente planejou. Mas quando acontece, a gente sempre para e fala, foi o melhor que poderia ter acontecido. Então não desiste não. Continua, porque a hora certa vai chegar e você vai entender por que você teve que passar por todo esse processo. As pessoas que também se foram nesse processo, aquelas amizades que você tinha ou que você confiava, tudo, gente, tudo tem um porquê. Acredite que o melhor vai acontecer sempre, tá certo? Respira fundo e segue aí, tá certo? Vamos lá então para o nosso Instagram? Tem sorteio para vocês por lá. Vou comentar aqui primeiro desse irrigador oral da Oraljet, um presentaço da Ortovip para você, e também tem um kit muito legal da Polipet. Aqui tem itens para o seu bichinho de estimação e algumas coisas para você também. O sorteio será agora, sexta-feira agora, dia 31 de julho, e tem tudo lá no @Falando Nisso Band, e em cada post você tem todas as instruções de como participar, o local de retirada do prêmio, tem tudo lá explicando para você. E também você vai conferir lá as fofocas do dia, tem também quem vai participar hoje, que a doutora Regiane está aqui já com a gente, tem a nossa mensagem do dia para você, então já segue a gente por lá, que a gente espera a sua participação por lá também. Aliás, aqui a gente ama conversar com vocês todos os dias e ouvir a sua opinião. A enquete é uma das maneiras que você troca informação com a gente diretamente pelo nosso WhatsApp 12 997 167989. E hoje é uma opinião, é uma enquete opinativa, tá bom? Então você vai mandar pra gente hashtag sim ou hashtag não respondendo essa pergunta. Você acha que as pessoas estão exagerando na harmonização facial? Sim ou não? O que você pensa? Então responda ali pra gente, lembrando que você pode concorrer a esse par de convites aqui do Cinépolis. Então já participa por esse número aqui, mandando Falando Nisso, hashtag tudo junto, que você vai concorrer a esse
par de ingressos no final. Caiu um negócio aqui, a gente assustou. A gente assustou A mesmo. gente fingiu que tava tudo bem, mas no fim não dá, né, gente? Tem hora que a gente dá um trocinho aqui, né? Porque Foi. Aí mais. É que, assim, você é de peixes, Alisson? Porque quem faz isso geralmente é de peixes. Porque eu que sou de peixes derrubo tudo, o tempo todo. Eu cozinhando em casa, gente, é um perigo. A faca, cai tudo. Assustei. Enfim, eu também assustei. Olha, os excessos nas redes sociais sobre harmonização facial têm causado estranhamento e até a aversão mesmo em algumas pessoas a esses procedimentos estéticos, não é? Então hoje a gente vai entender o porquê alguns profissionais pesam a mão na hora de transformar o rosto de uma pessoa e até deformam alguns pacientes. Nossa, assusta, né? A gente vê algumas celebridades também que a boca parece que não cabe mais no rosto, que está caindo para fora. Então, para responder essas perguntinhas e até fazer a gente entender um pouco sobre esse exagero, a gente recebe nossa referência no assunto aqui no programa, a biomédica esteta, a doutora Regiane Carvalho. Seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e tirar essas dúvidas, sentir o que as pessoas têm medo e tentar ajudar de alguma forma, conscientizar as pessoas do que pode, o que não pode, por que acontecem esses excessos, se é sempre assim ou se dá para fazer uma coisa que fique muito bacana, muito bonita, muito harmoniosa. Que é o que a gente mais espera, né, doutora? Sim. Agora, quando a gente fala mesmo em harmonização, muitas pessoas, elas sentem medo, elas falam, não vou fazer. Você não viu o Eugênio respondendo pra gente? Não vou fazer, tenho medo. Por que acontece isso? Sim, o medo vem do desconhecimento, porque muitas vezes as pessoas associam a harmonização ao exagero e tem até um motivo por isso, porque durante muito tempo as pessoas exageraram nos procedimentos estéticos, a gente ainda vê muito exagero, a boca muito grande, maçãs muito marcadas, que é essa maçãzinha do rosto, mandíbulas muito projetadas e as pessoas se transformando, mas harmonizar na verdade não seria isso, seria deixar o rosto mais leve, mais harmônico, as proporções faciais melhores, mas muitas pessoas exageraram e acabou assustando os demais que não tinham conhecimento que a harmonização facial não é para fazer essa mudança toda, não é começar a injetar produtos e não parar mais. A gente tem que realmente buscar uma harmonia, mas de uma forma correta para ter um resultado muito bonito e de fato harmônico e não exagerado. É interessante a gente tratar isso aqui no programa, porque é uma coisa que tem acontecido nos últimos anos por ser algo muito novo também. Então, o desconhecido acaba fazendo a gente aprender sobre, né? E não só pelo medo do exagero, mas até mesmo o que está sendo aplicado no rosto. Porque se fala muito, né? Todo mundo entende que é uma substância só. Mas para cada procedimento, né, doutora, existe a substância correta. E também, infelizmente, muitos profissionais colocaram no rosto que não poderia nos outros, não foi? Sim, tem uma substância que é o PMMA, que foi muito falado, muito discutido, porque realmente tinha liberação para ser colocado, liberação pela Anvisa, só que ele tem a sua indicação correta, não são para pequenas correções de procedimento estético, não são para ser colocado na face de forma indiscriminada ou até mesmo em região corporal. Nós temos hoje produtos de qualidade como o ácido hialurônico, que ele é biocompatível, é um produto que nós temos no nosso organismo e que de fato ele foi feito para ser colocado na face com delicadeza, na quantidade correta, mas as pessoas acabaram também utilizando produtos que não deveriam, por exemplo, numa boca. E são produtos que são duros, como um plástico e que não devem ser colocados em regiões que são regiões mais moles da face. Então acabou ficando muito exagerado e muitas vezes até levando a complicações. Isso causou medo nas pessoas, porque a partir do momento que você tem um produto que não é compatível com a sua pele e que vai dar alguma reação, uma intercorrência, realmente causa medo. E o medo é importante para a gente não se colocar em furadas. Eu acho muito interessante isso, porque às vezes a pessoa pode até colocar e precisa de alguém experiente, porque se arrepende, depois é ruim, né? A gente está lá na redação com o João e ele vai trazer um famoso que parece que se arrependeu. É isso mesmo, João? Boa tarde. Exatamente, Ivan. Muito boa tarde para você, para o Lucas e também para a doutora Regiane, que está aí no estúdio com a gente. Hoje eu vim trazer esse caso de um famoso que pesou um pouco a mão ali na hora de fazer esses procedimentos de harmonização facial. Eu estou falando do Eliezer, ex-BBB, que hoje é companheiro da VTube. Ele que decidiu mudar um pouco a aparência depois do hate que ele sofreu dentro da casa, dentro do confinamento. Muita gente começou a falar muito mal da aparência dele, então ele decidiu dar aquela mudada e realizou os procedimentos estéticos. O problema é que ele mesmo assumiu
que ele talvez tenha pesado um pouco a mão e ele acabou tendo a própria distorção da imagem dele depois desses procedimentos estéticos e para melhorar a situação ele decidiu reverter os procedimentos. Então ele falou que ele abusou muito, principalmente do ácido hialurônico, fez muitas coisas no queixo, no maxilar, no rosto. Então assim, ele acabou tendo a distorção de imagem dele e decidiu reverter esse processo de harmonização. Então o Eliezer teve um pouco a mais ali da harmonização, não gostou tanto e decidiu voltar um pouco. Eu queria até deixar a pergunta para a doutora Regiane, como é que funciona esse tipo de reverter, essa ação de reverter o procedimento estético, essa harmonização facial? Excelente pergunta. O Eliezer é um caso bem bacana de se falar, porque quando ele entrou no BBB, ele já tinha feito a harmonização, mas ele continuava com o rosto muito natural, muito próximo a quem ele era. Ele não fez grandes modificações, mas já tinha projetado um pouco a mandíbula, já tinha colocado um queixo, já tinha feito alguns procedimentos, mas estava natural. Mas, como ali tem uma grande exposição, ele se viu de uma forma que de repente não agradou e ele quis um rosto muito mais marcante, uma mandíbula maior. Ofereceram para ele vários procedimentos, ele foi aceitando. Eu acho que houve 2 erros, né, da pessoa que não conseguiu falar não, no caso ele, e do profissional também, que não parava de colocar produtos nele. Tá? Até chegou um momento que as pessoas começaram a falar o contrário, que já estava exagerado. Então, ele foi, na tentativa de agradar possivelmente outras pessoas, ele começou a colocar muito produto e começou a exagerar. Então, as pessoas já não reconheciam. E eu acho que a partir do momento que você faz um procedimento e não se reconhece mais no espelho, tá na hora de voltar atrás e rever os procedimentos que estavam sendo feitos. Nesse caso, como ele estava fazendo com ácido hialurônico, é possível reverter. Nós temos um produto que nós tiramos completamente o ácido hialurônico do rosto. Então, no caso dele, ele fez essa reversão, tirou o excesso e manteve o rosto mais harmônico, mesmo com ácido hialurônico, só que numa quantidade muito menor, muito mais bonito, muito mais discreto, muito mais parecido a quem ele sempre foi. Interessante que eu lembro que ele comentou que ele mesmo não estava se reconhecendo ao olhar para o espelho. Então imagina, ele foi num evento e aí todo mundo falou, quem é esse? É o Eliezer. Aí foi o bafafá que deu, entendeu? E daí que começou essa transformação da parte dele. Para você ver o que é ser natural na hora de fazer um procedimento, eu vou colocar para vocês na tela aqui o Instagram da doutora, tá bom? É DRA Regiane Carvalho. Já pode até seguir, conversar com a doutora por lá que ela responde perguntas. Olha só a diferença de um procedimento que traz à pessoa essa sensação do descanso, do rosto rejuvenescido, sem mudar quem é a pessoa, tá bom? E por aqui você encontra outros procedimentos e até entender um pouquinho a transformação de quem realmente sabe fazer aquilo que está se propondo a fazer, tá certo? No próximo bloco a gente vai trazer para vocês jogadores de futebol que fizeram esse procedimento de maneira bacana, outros que exageraram um pouquinho e a doutora vai comentar, tá certo? Segura aí que a gente já volta. Falando nisso, Band. Oferecimento: Açaí Atacadista. Aqui, seu dinheiro vale mais. Vem aproveitar. Nem todo comportamento do seu pet é apenas uma mania. Às vezes, um simples detalhe pode revelar uma necessidade, evitar problemas e tornar a convivência muito mais saudável. No Bora com os Pets, você confere dicas práticas, curiosidades e orientações para cuidar ainda melhor de quem faz parte da sua família. Toda segunda-feira, às 8h20 da manhã, no Bora Vale. Bora com os Pets. Oferecimento: Bipet. O universo pet na palma da mão. Quanto tempo da sua vida você ainda vai perder esperando a internet funcionar? Porque hoje não basta ter internet, tem que ter velocidade. 650 mega, 850 mega. Mas se é para acelerar, vai de 1 giga. 1 giga de velocidade para assistir, jogar, trabalhar. Tudo ao mesmo tempo. Mais velocidade, Wi-Fi 6, infraestrutura própria, 5G. Internet rápida, você sente. Da Unipe aí. Dica de economia? Leva as ofertas lá sair com você.
Vale para o seu comércio e para a sua casa. Aqui, todo mundo leva muita qualidade e preço baixo. E vale completar o estoque ou a despensa. Aqui, seu dinheiro vale mais. Leva o açaí com você. Vale Sul Shopping apresenta Circuito Band Saúde. Domingo, 16 de agosto, a partir das 8 da manhã, no estacionamento do Vale Sul Shopping. Aulas de dança, atividades físicas e muita diversão para toda a família. E tem mais! Dentro do Circuito Band Saúde, acontecem também a tradicional corrida de rua da Unimed Run e o Circuitinho Kids, para agitar a criançada. Circuito Band Saúde, 16 de agosto, no estacionamento do Vale Sul Shopping. Oferecimento Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Saving, saber é cuidar. E Clínicas Elis Vacinas, proteção, saúde e segurança para você e toda a sua família. Apoio Unimed São José dos Campos. Montadora oficial SBS, estrutura para seu evento. Estamos de volta, direto de Taubaté. Sol, hein, gente? 29 graus agora, com máxima de 30. Mas amanhã, a partir de amanhã, vai ter uma queda de 25 graus para a máxima. Sexta-feira também começa a subir no sábado, domingo. Um beijo para todo mundo de Taubaté. E o Eugênio colocou lá no jornal, falando mesmo que a Defesa Civil já avisou e já alertou que nesses próximos 2 dias é para ficar todo mundo atento por causa dos ventos e da chuva. Tá certo, viu? Fica essa dica para vocês, porque aqui vai estar o tempo bem seco mesmo, né? Então vamos tomar bastante também hidratação, água, porque no inverno, gente, com esse calor é bem assim fácil da gente desidratar, tá certo? Vamos comentar então sobre esse assunto que a gente nunca falou aqui no programa. Aliás, não sei se você já ouviu falar muito isso, né? Que muitas vezes as dores físicas, elas são manifestações de feridas emocionais. A microfisioterapia vem tratar essas dores e quem vai explicar melhor para a gente o que é, então, essa técnica é a fisioterapeuta Cássia Dias. Doutora, seja bem-vinda. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde, gente. É um prazer ter você aqui. Agora, explica um pouquinho para a gente, já para a gente entender, tentar entender de forma geral, o que é a microfisioterapia? A microfisioterapia, ela é uma técnica, uma terapia manual da fisioterapia, que ela busca encontrar a causa primária de um problema de saúde, seja ele físico, emocional, traumático, e essas questões podem vir instaladas desde o nosso nascimento. Então, é uma técnica que ela busca ir na memória celular de eventos vividos pelo organismo. Agora, a gente está comentando aqui sobre essa parte emocional. Então, muito se fala sobre o emocional afetar o físico. Como que vocês têm esse diagnóstico, por exemplo, essa minha dor aqui no cotovelo é porque aconteceu tal coisa na minha vida? Como que vocês fazem isso? Então, é uma técnica de terapia manual de toques sutis. Esses toques, eles são específicos e eles já vão mostrando qual tecido que foi afetado. E aí a gente busca uma data através de uma técnica dentro da micro, que é a cinesiologia aplicada. Isso mostra quando foi vivido aquele evento. Então, o terapeuta pergunta ao corpo, veio da vida fetal, veio da infância, e aí a gente identifica o momento que foi vivido aquela causa primária. E aí o seu organismo ele pode ir reativando ao longo da vida, por gatilhos parecidos com o que você vive. E lembrando que a gente traz isso também do transgeracional, né, que é memórias familiares. Eu acho muito incrível, porque eu tive a oportunidade de fazer, e realmente eram coisas que eu nem lembrava mais. Eram coisas da minha infância que eu não passava mais, não estava mais no meu consciente, talvez já no meu subconsciente. E foi muito especial eu acessar isso de novo e conseguir trabalhar. Como é que é feito, na verdade, esse tratamento todo? Então, bem lembrado, a micro, ela trabalha com o inconsciente corporal. Então, essas memórias realmente são coisas guardadas que a gente não sabe. Muitas vezes a gente volta a reviver como a Vanessa aconteceu e muitas vezes o paciente não sabe, só que aquilo está gravado no corpo, é a fotografia do teu cérebro para um evento vivido, seja ele uma questão emocional que está sempre ligada às dores do corpo, ao equilíbrio do sistema nervoso, e aí o organismo ele marcou ali. Quando a gente busca essa data, a gente vê que aquele problema às vezes de hoje, uma dor no cotovelo, está vindo de coisas que essa pessoa já vem vivendo. Então são gatilhos e revivências do mesmo evento, né? Só que de formas diferentes. Doutora Cássia, desculpa até a ignorância da pergunta, tá? Mas é porque tá me passando isso aqui na cabeça, às vezes quem está em casa está pensando o mesmo. Tudo que é aqui no Brasil, tudo que é muito ligado a passado, a gente lembra de regressão, ou alguma coisa ligada à religião, à espiritualidade. Tem a ver com isso ou não tem nada a ver com isso?
Não, a micro ela é baseada realmente em embriologia, então a gente busca esses dados que estão no organismo. Como numa sessão às vezes de hipnose, que está na mente, mas a microfisioterapia, esse registro está no corpo. Então é uma técnica que ela tem um embasamento mesmo da anatomia, da célula e hoje já muito estudado pela neurociência também, né? Então tá ali, não tem a ver com religião e tem a ver realmente com o seu corpo. O seu corpo ele conta a sua história, a história da sua vida. E já que a gente fala, né, dessa questão toda do nosso corpo, porque às vezes a gente pensa no adulto ter muitas dores, né? Porque o adulto é uma dor na coluna, alguma coisa assim, mas é indicado para qual tipo de pessoa, a partir de qual idade, quem pode fazer esse tratamento? Então, a microfisioterapia é indicada para todas as idades. Eu atendo bebezinhos até o último dia de vida, porque o que importa é que o organismo possa ter voltar à vitalidade do corpo. Então, eu atendo muitas crianças porque ela é indicada para questões como ansiedade, hiperatividade, problemas no sono, traumas que a mãe já vive na gestação. Então, isso é muito lindo. E quando a mãe está ali, trabalha com o filho, a mãe já é trabalhada junto, porque a memória, a informação, em primeiro lugar, ela é verbal. E depois a gente toca no corpo. Isso ajuda a melhorar muitas outras terapias que essa criança está fazendo. A psicologia, a terapia ocupacional, o tratamento com a medicina. Às vezes uma dor crônica, que a pessoa está assistindo a gente aqui, está na melhor idade, na terceira idade, está carregando essa dor já há muito tempo. Ela pode ser isso? Ela pode ser um trauma que a pessoa viveu e está carregando isso já faz tanto tempo? Sim, pode, exatamente. E muitas vezes isso acontece muito, dores crônicas, dores que nada mais, o paciente já fez todo tipo de exame e está ligada a uma coisa vivenciada pelo organismo ali, que a gente fala impotências, desvalorizações vividas, às vezes até na infância dessa pessoa, ou trazida até pelo clã familiar. E aí, quando você mostra isso para o corpo, esse evento, ele é resolvido. Então, a pessoa, é uma releitura para o cérebro daquilo que ela está vivendo. Então, traz uma melhora na dor. A dor é incrível, tem casos, assim, maravilhosos de melhora. Legal, né? Muito legal. Eu já fiz, eu indico, gente. Microfisioterapia. Pesquise mais no Google também para você saber. Busque informações, é algo novo que a gente quis trazer aqui. Até obrigado, viu, doutora Cássia, por trazer esse assunto nunca abordado no programa, que pode ser uma ferramenta para quem está em casa também se livrar dessa dor. Com certeza. Obrigada. Obrigada a você. Informação sempre super importante. Bom, agora vamos falar sobre as crianças. 1 em cada 5 crianças no mundo tem obesidade, número que só cresce. A gente tratou sobre esse assunto ontem, falando da obesidade, também as canetas emagrecedoras, e pensamos nas crianças também. E aqui no nosso país, mais de 17 milhões de jovens estão acima do peso. As primas Emily e Débora foram criadas juntas desde bebês. Receberam a mesma educação alimentar, mas... Uma desenvolveu obesidade e a outra não. E por que isso? A gente acredita muito na questão genética, né? A minha irmã, ela tinha obesidade e eu já nunca tive obesidade. A obesidade infantil é um tema que preocupa muitos especialistas. Há 50 anos, ela atingia 4% das crianças. Hoje, esse número chega a 20%. Só no Brasil, mais de 17 milhões de jovens entre 5 e 19 anos estão acima do peso. Entre os ingredientes que contribuem para esse aumento estão o maior consumo de alimentos ultraprocessados e bebidas açucaradas, a ausência de atividade física, causada muitas vezes pelo excesso de tempo na frente das telas, a amamentação insuficiente e a falta de ambientes para a prática de exercícios nas cidades. O excesso de peso pode levar ao aparecimento precoce de diabetes, hipertensão, doenças articulares, do coração e impacto na saúde mental. A gente às vezes não tem uma orientação adequada e principalmente hoje o acesso à alimentação saudável ele é muito mais caro do que o acesso aos alimentos que são mais engordativos como os ultraprocessados. Mesmo com a condição genética, a Elizabeth se esforça para cada vez mais deixar a alimentação da Emily e da Débora dentro do ideal. Ela faz arroz, faz feijão, frango dela é muito bom. Eu gosto da cenoura, mas das frutas é a minha parte favorita. É algo que a gente precisa pensar, né, gente? Porque o problema da obesidade na infância é que ela vai perdurar quando a criança cresce e aí vira um adulto que vai lutar. Eu vou dizer por mim, tá? Eu fui muito gordinho quando eu era pequeno e até hoje eu tenho que ficar no pé para não ficar engordando. Foi um efeito sanfona. E é muito importante, a gente falou isso ontem sobre a obesidade, que ela é uma doença e você vê uma criança, é muito triste, né?
Bom, de volta para o nosso assunto de hoje. Hoje, com o resultado parcial da nossa enquete, vamos ver como é que está. Você acha que as pessoas estão exagerando na harmonização facial? Hashtag sim, 80%, hashtag não, 20%. Tá assustando mesmo, né, gente? Porque, infelizmente, parece que a maioria que a gente percebe aí dá uma exagerada e pesa a mão. Então, você pode dar sua opinião também, comentando, mandando, na verdade, uma pergunta para nossa convidada de hoje, a doutora Regiane Carvalho. Vou colocar aqui para vocês, está aqui o número, na verdade, ó, 12 997 167989. Para quem participa com o hashtag Falando Nisso, você concorre um par de convites para o Cinépolis, o cinema do Shopping Jardim Oriente. Bem legal, a sala VIP deles é bem chique. Agora a gente volta para o nosso assunto com a doutora Regiane aqui do lado, mas a gente vai trazer alguns exemplos aqui para vocês de jogadores de futebol que fizeram o procedimento de maneira natural. Vamos ver quem são? Primeiro, o que mais falado de todos, que esse daí bombou. Vini Júnior. E aí, doutora? Excelente. Esse é um caso porque as pessoas falam muito do exagero. E quando a gente vê o exagero, a gente logo identifica que alguma coisa não está legal. Mas no caso do Vini, ficou excelente. E se você só olhar para a foto da direita, para o novo Vini, você não sabe que foi feita a harmonização facial. Também tem muito isso. A gente só consegue identificar o exagero. Quando é bem feito, quando é feito o que a gente chama de uma forma natural, que não agride aos olhos, né, de quem vê e nem a pessoa, ela consegue ainda se identificar, fica bonito, fica harmônico. No caso dele, trouxeram mais harmonia para a face, ele não tinha muita projeção de mento, então aqui a gente fala pelas fotos. Doutora, pela foto, o que você acha que fizeram nele aqui, só por curiosidade, até para eu entender? Eu acredito que tenha feito o queixo, que realmente, que a gente chama de mento, que é o que mais chamava atenção nele, principalmente de perfil, e um pouco da mandíbula também, porque ele não tinha esse contorno. Essa região era mais arredondada e ele não tinha nada de queixo. Então, ele tinha as proporções da face, que a gente chama de 3 proporções faciais, ter superior, médio e o inferior. O inferior era muito menor e isso deixava o rosto desproporcional. Então agora trouxe essa harmonia para a face. Isso a gente chama de harmonização facial, mas nem sempre a gente consegue identificar quem fez ou quem não fez. A gente só sabe dele porque a gente já sabia como era. Sim. E agora a gente tem aí um novo Vini Júnior. Eu achei ele a cara daquele cantor que cantava com bochecha, o Claudinho. O Claudinho? Não ficou, acho que por causa da foto, do óculos também, ele ficou a cara dele. Tá bem estiloso na foto. Gente, esse daqui parece que é outra pessoa. Eu não sei se tem a ver com a harmonização ou com a barba. Doutora, vamos fazer a análise do Léo Pereira para vocês verem, porque ele realmente chamou muita atenção, né? O Carolino, como alguns conhecem. O Carolino. Eu vou aumentar aqui para vocês verem. Sim. Doutora, o que você pode comentar do Léo Pereira? Ele foi um grande caso. Antes da Copa, essa harmonização ele já vem construindo. Isso também é muito importante falar, porque muitos casos que chamam muita atenção é quando a pessoa chega de uma hora para outra completamente modificada. Ele não, foi uma construção. Também, principalmente, esse terço inferior da face, o rosto dele era mais alongado, mais fino na parte inferior. Então, trouxe um pouco mais de mandíbula, um pouco mais de mento, trazendo essa masculinidade. Então ele ficou com o rosto mais harmônico também. Hoje combina muito mais com ele, nem parece a mesma pessoa, mas de uma forma muito bonita e natural. Nada ali ela chama muito, por exemplo, a mandíbula dele não chama mais atenção. O que acontece é que muitas vezes no exagero, uma única região chama mais atenção e não, precisa as proporções faciais estarem equilibradas. E agora esse me assustou um pouco quando eu vi antes. Não, porque eu não lembrava dele dessa forma. Como? Eu tô curioso pra ver quem que é. Quem é? Cristiano Ronaldo, Nossa, gente, mas vocês pegaram uma foto também, hein, produção? Gente, caramba, deixa eu aumentar aqui. É ou não é? Ai, não, gente, mas você... Como assim? Não, eu fiquei assustada quando eu vi. Eu falei, não, é a mesma pessoa. Olha, ali teve a harmonização de tudo, né? Sorriso gengival. Correção do sorriso gengival, que é possível fazer através da toxina botulínica ou através de procedimentos cirúrgicos. Provavelmente teve ali uma lente de contato também, mas a face dele, a gente observando hoje, teve um cuidado constante, porque ninguém notou essa diferença rápida. Foi constantemente tratando a face e hoje ele já, provavelmente essa primeira foto aí 17, 18 anos no começo de carreira e hoje ele já tem 40 anos, então foi utilizado os procedimentos estéticos não só para trazer mais harmonia para a face, mas também pensando no rejuvenescimento, porque mesmo com o passar do tempo você não nota linhas de expressão antes com
aproximadamente Nossa, 17, verdade. 18 Põe a anos. foto de novo, Já olha. mostrava os pés de galinha. O pé de galinha. A mandíbula dele também, A mandíbula dele tá mais marcada, a projeção do mento, provavelmente também deu estrutura nessa região zigomática da face, porque dá para notar que ele não tinha antes. Essa região então zigomática, só pra gente entender, doutora, pode até voltar aqui pra gente, porque a doutora mostrou onde que é. Essa região Onde que aqui, é? atrás tem a maçãzinha do rosto e dessa continuidade da face. E algumas pessoas realmente têm essa região mais afundada. Então, quando a gente traz um pouco mais de projeção para a região zigomática, região de mandíbula ou região do mento, trazendo essas proporções faciais, a gente deixa o rosto mais harmônico. E podemos utilizar o ácido hialurônico também para o rejuvenescimento facial. Então, aqui ele trouxe essa junção muito bacana da harmonia facial, mas também do rejuvenescimento. Ele está gerenciando o envelhecimento de uma forma muito bacana e de uma forma suave, sutil, que a gente chama de natural. A gente não identifica exatamente, não pode afirmar qual procedimento foi feito, mas consegue ver que teve tratamento que trouxe essa harmonia para a face. Ficou perfeito, né, gente? Para você ter uma referência do que deve ser feito, a medida certa da harmonização, vou colocar na tela para vocês aqui o Instagram da doutora Regiane, tá bom? DRA Regiane Carvalho. Aqui você vai ter exemplos de pessoas reais que se cuidaram e ficaram lindas, mais ainda do que já eram, viu? E de maneira muito natural. É só você seguir a doutora, mandar sua perguntinha, a gente já volta com esse assunto. Segura só um pouquinho. Porque agora vamos de quê? De fofoca com João Guimarães. Grande dia. É fofoca quente? Hoje é mais temos ou boas menos? Temos boas fofocas. Temos boas fofocas. O que é bom pra você, João Guimarães? Vamos ver. Eu vou falar e vocês dão uma nota pra ver se é boa ou não. Tá Vamos bom. começar falando de Xuxa. 10, Xuxa, nota 10. Um grande fã da Xuxa. Sim. Ela tá fazendo uma turnê chamada O Último Voo da Nave. Sim. Ela tá fazendo os shows em diversos lugares do Brasil e chamou as paquitas originais, digamos assim, para participar do show. E aí ela se envolveu numa certa polêmica, porque muita gente estava falando que ela não estava pagando o cachê para as paquitas estarem com ela lá. Que não tinha cachê. Exatamente. Se eu muita fosse gente paquita, falou eu não dela. ia querer cachê também, eu ia de graça. De graça. Então, muita gente falou isso, tem que ir pelo amor mesmo, por relembrar os momentos e tudo mais, esquecer o dinheiro. Mas tem muita gente falando que ela não estava realmente pagando. E aí uma das paquitas, a Kátia Paganotti, ela foi e falou que realmente ela tá pagando sim o cachê, tá tudo certo. E além do cachê, elas estão ganhando cartão de crédito e também tem até uma babá para elas. Olha, as paquitas, gostei. então, estão com um tratamento VIP. Então elas estão recebendo pra cachê. elas, eu achei que fosse uma babá pra filha, pra quem tem tem uma pessoa filha. cuidando delas lá e tudo mais durante a turnê. Eu quero um babá também, TV Band Também Vale. queremos. Cadê meu babá aqui? Ou minha Queremos. babá, pode ser qualquer um dos dois. E Não aí, faço então, distinção, só de ter um já tô feliz. Tudo certo com Mas o eu acho pagamento. legal falar que ela tá ganhando, porque o pessoal tava assim, nossa, falou tanto da Marlene Matos que explorou, que ela lá explorando as meninas. E eu vi comentários da Sorvetão no post que falando que não tava ganhando nada, e do marido dela, Conrado, que deu uma bafafá com os dois, né? Criticando, falou assim, nossa, que absurdo, tá abusando. Então você vê, então no fim das contas falaram sem mas saber. aqui a da Sorvetão foi um pouquinho aqui, ó, porque ela não foi chamada, né? Então, Uma dorzinha de cotovelo. Dor de cotovelo. deve ter tido alguma coisa. Gente, ó, eu fui no show, tava incrível, elas foram maravilhosas, foi super emocionante, foi perfeito. E agora não é mais o último voo da nave, é o último voo da virilha. Por causa do look, né? Nunca se falaram tanto numa virilha nessa vida do que a virilha que tá falando da Xuxa, meu Você Deus. tem corpo, deixa ela. Quem tava no show não viu nada demais, mas não sei, só acho que você pega a imagem e fica aumentando, você vê alguma coisa, né? Enfim, né? Mas o que importa é que o Tão cachê ganhando. tá sendo pago. É, porque tá caro pra assistir, viu? Tem que pagar, Exatamente, tem que olha aí. dividir pra todo mundo o dinheiro. É isso. Agora vamos para nossa segunda fofoca, falando da Glenda Kozlovski. Kozlovski. Que tem um sobrenome um pouco complicado. Mas você arrasou, amigo. Kozlovski. Que ela é apresentadora da Band, Sim, do esporte da querida, Band. nossa. E ela deu uma sumida nos últimos dias por conta de um problema de saúde. Ela sumiu da apresentação dos programas da Band e tudo mais. E muita gente ficou se perguntando, né, o que aconteceu com a Glenda? E ela postou um vídeo nas redes sociais falando que ela teve uma sobrecarga mecânica na coluna. Ah, gente. Porque ela foi atleta de bodyboard, né? Ela teve uma compressão nos discos. Exatamente. O disco da coluna acabou sendo gasto porque ela é atleta de bodyboard. E aí, por conta desse esporte, ela zoou muito o joelho, a coluna e tudo mais, ficou ruim. E aí ela falou que ela estava na casa dela, já estava apresentando dificuldade para andar, muita gente percebia isso. Né? E aí na casa dela, ela simplesmente, a perna dela parou de responder. Olha só. Ela caiu no chão da casa não dela. Não sentiu dor? Ela não falou nada? Não falou que nada de dor, mas eu parou achei que de doesse. Não, mas ela falou que ela ficou 3 dias internada. Exato.
e 3 dias com dores horrorosas. Agora, depois da internação, ela teve as dores. Nossa, que Ela estranho. falou que ela estava na casa dela, a perna dela simplesmente parou de responder. Ela caiu, não conseguia levantar, não conseguia andar. Nossa, uma pessoa super saudável, você não conseguia mais andar do nada. Exatamente. Ai, que susto, E teve que ficar internada por 3 dias, mas falou que tá melhorando. Ai, que bom. Daqui a pouco já tá 100%, mas foi um susto Aí eles vão ter porque... que descomprimir, então, Exato. pelo jeito, né, gente? Foi um grande susto. Né? Aliás, um tema bacana pra gente trazer Sim. aqui no programa, viu? Falar sobre essa questão. Exatamente. Eu acho que vale a pena. Porque coluna, vamos combinar, né, gente? Tem que fazer a microfisioterapia lá na coluna inteira. Eu já tava aqui assim, ó. A gente arrumada na postura. É o dia a dia, amiga. A gente, né, o jeito de sentar, pega peso do jeito errado, vai varrer uma casa, vai errado. E o esporte dela também, né? É, Ela praticava, tinha muito da coluna, do joelho. É que eu acho que esse body, a pessoa fica deitada na prancha, fica muito assim, né? Pra fazer a manobra. Eu já tentei movimento já. na coluna, então é complicado. É aquele negócio, né, galerinha? Assistindo TV, ninguém se machuca. Mas fazendo esporte pode ser que tenha um risco. Exatamente. Então, assim, melhoras pra ela. E faça musculação, que é seguro. Fortalecimento. Exatamente. Mas melhoras pra ela, porque coluna é uma dor horrorosa. Ai, pelo amor de Deus. É muito não é? Muito por Deus. Tem mais fofocas, João? Não, Acabamos? Hoje é então só a gente... Obrigada, João, pelas fofocas. A gente vai para um rápido intervalo. E no próximo bloco a gente volta falando sobre harmonização com a doutora Regiane Carvalho. Preparado para uma aventura deliciosa? Bora pra Padoca, no Bora Vale. Toda quarta-feira, às 8h15 da manhã. Vamos invadir uma padaria da região para mostrar os sabores incríveis dos produtos Comevap. Oferecimento Comevap, da nossa cooperativa para o seu dia a dia. Você está infeliz com o seu sorriso e sofre com a falta de dentes? A Clínica Ortovip, junto com o programa Falando Nisso, apresenta o Quero Meu Sorriso de Volta, um projeto que transforma vidas. Se você perdeu os seus dentes e quer fazer essa transformação de vida com próteses sob implantes, participe. Pelo WhatsApp da Clínica 12 988424296, envie a sua história e fotos da sua boca. E fique na torcida para ser selecionado e ganhar um tratamento completo com implantes sem custo algum. Quer uma dica de economia? Leva as ofertas lá sair com você. Vale para o seu comércio e para a sua casa. Aqui todo mundo leva muita qualidade e preço baixo. E vale completar o estoque ou a dispensa. Aqui seu dinheiro vale mais. Leva o açaí com você. Neste inverno, a Band Vale chega a Campos do Jordão para deixar a estação ainda mais especial. Venha conhecer o Espaço Band Inverno na Praça do Capivari, em Campos do Jordão. Um ponto de encontro com experiências, conteúdo e ativações especiais. Band Inverno, a estação mais charmosa do ano, começa aqui. Oferecimento Café Três Corações. Antes de tudo, siga o coração. Estamos de volta na tela para vocês, a Aparecida com esse sol maravilhoso, neste momento 29 graus, daqui a pouquinho bate a máxima, que é de 30 graus. Muito sol, a temperatura dá uma leve refrescada nos próximos dias, com máximas de 26 e 28 graus, mas sem previsão alguma de chuva, viu, gente? Tempo seco, se hidratem, porque no inverno a gente bebe menos água e fica desidratado. Um toque para você de Aparecida também. Isso mesmo. E agora a gente está de volta para o nosso assunto de hoje com o resultado final da nossa enquete. Vamos ver como foi? Você acha que as pessoas estão exagerando na harmonização facial? Hashtag sim, 80, aumentou 85,7%, hashtag não 14,3%. O nosso tema é esse, a naturalidade nesses procedimentos, tá bom? Então você pode mandar sua opinião e pergunta, a gente já entra nesse bloco com mito e verdade e a sua participação, tá bom? A gente vai revezando aqui. E olha, lembrando que se você coloca a hashtag falando nisso, você concorre um par de convites para o Cinépolis, que é o cinema do Shopping Jardim Oriente. O que a gente começa primeiro, amigo? Você Mito ou verdade? Então vamos primeiro para uma perguntinha de vocês. Érica Fernanda colocou hashtag falando nisso tudo junto, tá participando. Boa tarde. Os adolescentes também podem fazer harmonização facial? Doutora, pode?
Poder pode, mas a gente tem que ter muita cautela o porquê realmente que ele está buscando a harmonização facial, quais são suas queixas, mas a gente tem alguns casos que o adolescente se sente inseguro, não gosta de tirar uma foto de perfil, às vezes é por causa do nariz, o dorso um pouco mais alto, o queixo. Então, quando acontece esses casos, geralmente eu peço autorização para os pais. Tem um caso até muito interessante. Vou colocar aqui para vocês. No feed, que é de uma adolescente, aproximadamente 16, 17 anos, e a mãe deu de presente para ela os procedimentos, porque ela não tinha um mento, ela se queixava muito do nariz, não tirava foto de perfil, então trouxemos essa harmonia para a face, com o mento, né, que é o queixo, e o nariz também. Ficou muito feliz. Bem natural. E a mãe dela até chegou a mandar uma fotografia depois dela, que a foto do WhatsApp dela já era foto de perfil, falando da segurança da filha, que a filha se sente muito mais segura e muito mais bonita. Então, eu acho que tem que tomar cautela, mas pode sim. Perfeito. Vamos para o primeiro mito ou verdade para a doutora responder aqui para a gente. Doutora, mito ou verdade? A harmonização sempre aumenta o rosto. Mito ou verdade? Mito, porque nós podemos fazer a harmonização facial sem aumentar o rosto, tá? O que aumenta muito o rosto é a região onde é colocado o ácido hialurônico e o exagero em regiões que não deveria ter esse exagero, porque nós conseguimos controlar essa quantidade que é colocada de produto nesse paciente. Legal, vamos para mais um mito ou verdade. Doutora, botox e preenchimento são a mesma coisa? Não são a mesma coisa. O Botox, ele é utilizado muito para suavizar as rugas de testa, região de glabela, aquela cara de brava, os pés de galinha. Já o preenchimento, ele é muito utilizado para harmonização facial no sentido de projetar zigomático, devolver a mandíbula, o queixo, empinar o nariz, um preenchimento labial, diminuir as olheiras, o bigode chinês, a marionete. Então é um produto específico que nós colocamos para tirar as profundidades ou trazer essa harmonia para a face. Perfeito. Vamos para o próximo mito ou verdade. Mito ou verdade, doutora? Quem faz um procedimento uma vez, nunca mais consegue parar. Posso responder? Verdade. Eu estou mentindo, doutor? Não está mentindo. É. Não é necessário sempre fazer. Você pode fazer uma vez e nunca mais realizar procedimento. Mas, na verdade, quem faz uma vez se apaixona e quer sempre manter aquele resultado. E nós trabalhamos com produtos que eles não são produtos permanentes. O PMMA muita gente utilizou porque é permanente, mas tem muito risco. Então, nós utilizamos produtos mais seguros e esses são temporários. O corpo é capaz de degradar. Então, para manter aquele resultado, a pessoa acaba sempre procurando procedimentos estéticos. Muito legal. Agora, doutora, mais um mito ou verdade pra gente. Mito ou verdade? Depois de certa idade, não vale mais a pena? Isso é mito, porque eu acho que sempre vale a pena se cuidar. Eu atendo pacientes de todas as idades. Tem paciente agora que iniciou seus procedimentos com 82 anos e eu acho espetacular uma pessoa de 60, 70 anos buscar esse cuidado, esse olhar para si. Ontem também uma paciente de 72 anos, uma querida, nunca tinha se cuidado e hoje veio com a nora procurar pelos procedimentos estéticos e ficou incrível. Ai, é tão legal, né? Eu acho lindo mesmo, eu acho que viu, gente? Também acho. Vou reforçar aqui, a Carol já está se preparando para entrar com a gente. Rapidinho, vou mostrar para vocês o Instagram da doutora, que você pode seguir e por lá conversar com a doutora e tirar suas dúvidas, tá bom? DRA, Regiane Carvalho, e até você pode acompanhar casos que ficaram naturais, de pessoas reais, viu, gente? Que conseguiram trazer aí naturalidade. Olha que lindo! Tanto no lábio, olha o nariz como ficou bonito, parece que tudo muda no rosto da pessoa, né? Pode acessar lá e conversar com a doutora. A gente fica vendo os procedimentos que a doutora Regiane faz, dá até vontade de sair daqui e já ir para lá para a clínica. Dá mesmo. Para fazer também. Mas agora a gente faz uma pausa no assunto, porque Carol Serra traz pra gente um dos destaques do jornalismo pela Band Vale FM. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Ivan. Boa tarde para você, Lucas, e para todo mundo que está acompanhando o Falando Nisso. Olha, eu trago informações de que a Justiça determinou que a Prefeitura de São José dos Campos volte a disponibilizar o livro Meninas Sonhadoras, Mulheres Cientistas nas escolas da rede municipal. Essa decisão, ela atende uma ação civil pública movida pelo Ministério Público e também pela Defensoria Pública. A decisão é da Vara da Infância e da Juventude
e determina que a Prefeitura recoloque a obra nas salas de leitura e também nas bibliotecas das escolas onde o livro fazia parte, do acervo. A publicação havia sido retirada das unidades escolares em 2024 após questionamento sobre o conteúdo. Durante a tramitação do processo, foram ouvidos professores, servidores da educação e a autora da obra. Segundo o Tribunal da Justiça, a Prefeitura tem 5 dias para cumprir a determinação. Caso a decisão não seja respeitada, foi fixada uma multa diária de R$ 500, limitada inicialmente a R$ 50 mil. A editora responsável pela publicação afirma que a decisão reforça a importância da liberdade de acesso ao conhecimento no ambiente escolar. A decisão é de primeira instância e determina o retorno imediato do livro às escolas da rede municipal, enquanto o processo segue em tramitação. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, compartilhar esse assunto com alguém, é só acessar o nosso portal bandvale.com. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Carol, pelas informações. É muito importante que pai e mãe realmente acompanhem aquilo que o filho está aprendendo, Mas é muito importante também a gente não misturar coisas. Uma coisa é educação, outra coisa é posicionamento político, e a gente precisa entender, separar tudo isso, tá, gente? Porque, na verdade, no fim das contas, o que a gente precisa é dar o melhor para as nossas crianças. Então, se essa foi a decisão, a gente vai até acompanhando para ver como que fica também, Carol, a repercussão desse caso. Mas eu agradeço, viu, sua participação. Bom momento aí na rádio. Aliás, se quiser ouvir música boa, uma companhia maravilhosa de Carol Serra, sintonize 102,9. Isso mesmo. Então agora a gente vai para um rápido intervalo falando nisso. E no próximo bloco a gente volta com mais participação sua. Olá pessoal, tudo bem? A Prefeitura de São Sebastião implementou um novo modelo de gestão de limpeza urbana e resíduos sólidos que gerou uma economia de quase 10 milhões de reais em relação à licitação prevista para 2024. O sistema atualizado utiliza ferramentas modernas de controle, como o rastreamento da frota por GPS e o monitoramento detalhado de rotas e horário de coleta. Uma inovação relevante do novo modelo é a atualização do planejamento da limpeza das praias, que agora considera a sazonalidade turística do município. Além disso, o contrato fortalece a coleta seletiva e institui ações permanentes de educação ambiental. Para mais informações, acesse o portal bandvale.com. Até mais, tchau, tchau! Portal bandvale.com. Oferecimento Unital. Formação para o mercado. Vestibular Unital. Inscreva-se. Por 81 anos, entregamos sabor e saúde todo dia. Somos a força na dieta ou o segredo daquela receita. Mas toda lenda precisa evoluir. O legado foi entregue e apresentamos a nova embalagem do iogurte preferido dos consumidores. O sabor continua igual, delicioso como sempre. E agora temos 2 novos integrantes, pistache e coco. Seja na dieta, na receita ou até mesmo em família, iogurtes de copo Serra Mar, qualidade de sempre por dentro, mais moderno por fora. Toda terça eu vou encarar desafios reais. Corpo, mente, rotina, disciplina. Porque depois dos 40 a gente entende que não dá mais pra adiar a própria saúde. Mas também descobre algo poderoso. São as pequenas mudanças que transformam tudo. Um copo de água a mais, um treino mesmo sem vontade, uma noite melhor de sono. Toda terça-feira no ritmo delas no Bora Vale. Oferecimento Iságua. Sinergia perfeita para a sua hidratação. Estamos de volta com imagem de São José dos Campos. Que sol delicioso, 29 graus, hoje com máxima de 31, amanhã 25, sexta-feira sol, sábado, domingo, vai dar para aproveitar muito esse sol, muito gostoso. Tá aí para vocês essa imagem linda de São José, um beijo para vocês. Aliás, essa imagem dá para ver um cantinho do Açaí Colinas, que fica aqui pertinho da Band. E eu vou dar dicas para vocês então, porque hoje é dia de feira no açaí e essas ofertas que eu passo agora são para São José dos Campos, tá bom? Na loja da Vila Industrial, Açaí Colinas, como a gente acabou de ver, e também no Açaí Dutra. E eu quero destacar esse ovo aqui, gente, está muito em conta para hoje, viu? R$ 27,50, 5 dúzias para você aproveitar. O ovo de 20 unidades, o extra grande, gente, tá por R$ 8,95, tá? Corre lá para ver também que vale a pena. Olha o mamão formosa, R$ 6,99 o quilo. Do ladinho, a maçã nacional Fuji, R$ 4,49.
Amatemoia, olha o preço, R$ 11,90 o quilo. Melão amarelo, R$ 3,99. O pepino comum, R$ 2,69. Beterraba apenas R$ 2,75. Couve manteiga ou cheiro verde, o maço, R$ 1,99. Esse kiwi aqui delicioso, R$ 12,49 se você tiver o aplicativo Meu Açaí. Preço sensacional, viu? Porque ele é muito gostoso mesmo. O coco seco, R$ 4,29 o quilo, também com o aplicativo Meu Açaí. Vou mostrar mais aqui também essa cenoura por R$ 5,49 o quilo, a batata doce por R$ 3,45 e a abobrinha por R$ 2,69. Aliás, tudo isso aqui de oferta para você, inclusive no açougue, tá? Porque toda terça e quarta é dia de feira no Açaí e de açougue também. Lembrando que em Caraguá, para hoje, também tem preço excelente e em Taubaté, na unidade da Dutra, você paga muito barato no dia de feira. Van. De volta ao nosso assunto, com a sua participação. Doutora, vamos ver aqui, a Evelyn mandou uma pergunta. De quanto em quanto tempo é indicado fazer preenchimento? Por exemplo, o das olheiras. O das olheiras é um caso muito delicado, porque o das olheiras, geralmente, por mais que o produto venha ali na bula, que dure aproximadamente 12 meses, nessa região o corpo absorve mais água para a área e depois de colocado o produto, o próprio corpo, ele estimula o colágeno daquela área, um cordão ali, uma fibrose acontece, então dificilmente volta àquela mesma profundidade, podendo ter uma durabilidade de 2, 4, até 5 anos ou mais. Mas para outras áreas, geralmente, a média ela é de 12 a 24 meses, dependendo do produto utilizado. Então, dependendo do ácido hialurônico utilizado, ele pode ter uma maior ou menor durabilidade. Tá certo. A Inês mandou perguntinha pra gente. Aliás, ela colocou na pergunta a hashtag falando nisso tudo juntinho. Ou seja, vai concorrer um par de convites para o Cinépolis, que fica ali no Jardim Oriente, tá bom? Um cinema bem legal. Ela disse que já fez o Botox uma vez e amou. Fazer com equilíbrio é tudo de bom. Faço para melhorar a autoestima e ser feliz. Doutor, o Botox, vamos pegar a questão do tempo também? De quanto tempo a gente precisa fazer e por que ele é indicado praticamente para todas as pessoas? Para as pessoas que têm muita expressão, musculatura, movimenta muito, por exemplo, região de testa, glabela e região do sorriso, dá para fazer em outras áreas também, mas essas são as principais. O ideal é fazer 2 vezes por ano, a cada 6 meses. Pode fazer a cada 4 meses? Tem alguns casos que sim, que são aquelas pessoas que são muito expressivas e que é o rosto mais congelado, mas pensando em rejuvenescimento e gerenciamento desse envelhecimento, não tem essa necessidade, é mais por uma questão estética essas pessoas que fazem no intervalo menor que esse. Até 1 vez por ano a gente já fala em gerenciamento do envelhecimento, a gente poupa a pele de fazer essa dobra e ficar aquelas rugas na região de testa, na região da glabela, que muitas vezes incomoda. Eu amo o Botox. Eu acho Ele que ele dá um glow na pele. É o melhor de todos. É, mas é verdade? Ai, é maravilhoso. Eu Inclusive, também já estou precisando. Eu Doutora também. Luciana de São José dos Campos mandou pra gente aqui. Na harmonização, o paciente pode ter alergia a um determinado produto? Quando o paciente é um paciente que é potencialmente alérgico, que já tem história de alergia, é importante ter mais cautela e até mesmo fazer um teste alérgico antes de colocar até mesmo um ácido hialurônico, que ele é biocompatível. Nós temos o ácido hialurônico no nosso organismo. Então, apesar de ser um procedimento seguro, se é um paciente potencialmente alérgico, é importante sim fazer essa pesquisa antes. Tá certo. A Natasha mandou pra gente a opinião dela sobre o assunto. Obrigado, Natasha. Ela disse que sim, que as pessoas têm exagerado. Algumas pessoas ficam lindas e outras muito superficiais. Acho que depende muito do profissional saber o que tem que ser feito e o que não fica legal. Para você entender, Natasha, até quem está em casa também, no Instagram da doutora você consegue ver casos de pessoas reais que ficaram bem mais bonitas, rejuvenescidas, mas não se transformaram, tá bom? Então eu vou pôr por vocês aqui, até para vocês seguirem a doutora e tirar dúvidas com ela. DRA, doutora Regiane Carvalho. Vale a pena você dar um pulinho aqui, até para acompanhar casos em que você vê que realmente ficou bem mais bonita a pessoa, transformou o rosto, mas você vê a pessoa não se transforma, ela continua sendo ela. É isso mesmo. Tem mais uma perguntinha aqui. O Ramos, de São José dos Campos. Se a pessoa fica feliz com o resultado, tudo certo, desde que não exagere na mudança. Então, tudo certo mais ou menos. Tem como melhorar o fundo dos olhos nas bolsas? Boa pergunta.
Quando o paciente tem a bolsa, é importante entender o que está causando essa bolsa. É excesso de pele, é gordura, porque quando é gordura, o ideal é fazer a cirurgia para remoção desse excesso de gordura nessa região das olheiras. Agora, a profundidade, em alguns casos, quando tem a bolsa, mas tem a profundidade, mas não tem muita flacidez, aí sim a gente consegue com preenchimento fazer essa correção e deixar mais nivelado, suavizando as olheiras e dando também um aspecto mais descansado. Olha que lindo esse caso aqui que eu abri aqui da doutora Regiane. Sensacional a questão da olheira que vocês falaram. Olha que lindo. Verdade. Ficou muito natural, doutor. E esse caso é legal comentar, porque muitas vezes a pessoa vê essa foto do antes e depois e chega lá falando, eu quero isso. E na verdade é um tratamento, uma constância. No caso dela, nós reposicionamos o tecido, fizemos região de olheira, mas também essa reconstrução da área zigomática, ela já tinha perdido muito volume. Também tratamos pescoço para melhorar esse contorno facial. Então é um trabalho, porque é uma paciente que eu ainda cuido, mas gerenciando esse envelhecimento para ficar de forma harmônica, bonita, mais elegante. Tem mais uma mensagenzinha aqui da Vicky. Eu vou colocar a mensagem dela. Vamos, antes do sorteio. Vicky, estamos com saudade de você. Eu quero sua presença aqui para vir aqui nos visitar. Ela fala que as pessoas exageram muito. E aqui a doutora Regiane é excelente, muito cautelosa. E isso realmente a gente viu, né? Verdade. Em todos os procedimentos que a doutora faz, ela realmente não peca na mão, como a gente falou no começo. Mesmo. E assim, fica lindo. As pessoas ficam cada vez mais pela lindas. sua participação, por trazer pra gente uma referência tão saudável da harmonização facial. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês, conversar com vocês e tirar as dúvidas. E agora vamos de sorteio, vamos ver quem vai ganhar os ingressos. Eliane Garcia, parabéns! Nossa produção vai entrar em contato com você. Obrigado pela companhia de vocês, fiquem com Deus. Um beijo, até amanhã.